seja bem-vindo a mais uma edição do programa Almanaque da Fé. Você sabe por que a Bíblia Católica tem 72 livros e a evangélica 6 a menos? Esta é a pergunta que vamos responder no programa de hoje, ela que foi enviada por Revil Alves, ele que é da paróquia da Catedral. Para responder este questionamento, estamos aqui com o padre Robério Camilo, ele que é vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Areia Preta, aqui em Natal, e também mestre em Teologia Bíblica. Padre Robério, seja bem-vindo ao programa Almanaque da Fé. Como é que podemos responder a pergunta do Revil Alves? Revil, acolho com muito carinho a sua pergunta e com certeza a sua dúvida deve ser também de tantas pessoas, principalmente no embate atual entre protestantes e católicos, que às vezes ficam perguntando se as Bíblias são iguais, se é a mesma Bíblia, se é o mesmo Deus, por que tem tantas religiões? De fato, o conteúdo da Bíblia ele é igual, mas difere do número, a numeração dos livros. Isso é uma questão que vem desde antes do Novo Testamento, antes de Jesus Cristo. Então, no final, já quando está bem pertinho de chegar Jesus, cerca de 2 séculos, começa então essa confusão, exatamente por causa da língua. Depois da dominação grega, com Alexandre Magno, no ano de 333, e o povo de Deus já tinha passado por várias dominações, a babilônica, a assíria, a persa e depois a grega, e por último foi a dominação romana. Então, com certeza, o povo vai mudando de língua. E os livros, os escritos, vão surgindo de acordo com a língua que as pessoas falavam. Quando o povo não falava mais o hebraico e o aramaico, mas por causa da dominação grega, já se impunha já para a cultura a língua grega, então os últimos livros que foram escritos já não foram em hebraico e em aramaico, foram escritos já em grego. E quando foi para organizar o cânon, ou seja, a lista dos livros do Antigo Testamento por parte dos judeus, eles não aceitaram esses 7 livros que nós temos a mais na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante nós não temos. Porque enquanto a Bíblia Católica segue a Septuaginta, que é a Bíblia grega, que foi traduzida, a tradução do hebraico para o grego, para poder atender as colônias gregas naquela época, o judaísmo não aceita, não incluem, quanto a Bíblia grega inclui esses livros, quando foi para se definir o cânon da Bíblia hebraica, então os judeus não aceitaram esses livros que foram escritos exatamente na língua do dominador. Nós, católicos, seguimos a Bíblia dos 70, ou seja, a Bíblia completa. Quando em 1517, Martinho Lutero fez a grande revolução religiosa, através então dessa movimentação que criou, chamado Reforma, que criou então o protestantismo, então ele preferiu ficar com um cânon hebraico, que excluía esses livros que tinham sido escritos em grego. Então, logo na Bíblia protestante, na Bíblia dos evangélicos, não contém esses livros que também não estão na Bíblia hebraica. Para nós católicos, nós continuamos, porque a Septuaginta foi então uma Bíblia que foi usada pela comunidade cristã, foi a Bíblia utilizada pelo próprio Jesus, e de modo que até 1517 se utilizava essa Bíblia. Depois disso é que houve essa mudança. Então, a Bíblia Católica continua com a mesma relação, ou a lista dos livros utilizados pela comunidade cristã primitiva, e a Bíblia protestante adotou então a relação dos livros do cânon hebraico lá do Antigo Testamento. Por isso que nós temos essa divergência. Mas se tratando de conteúdo dos outros livros que são comuns, então o conteúdo é o mesmo, diverge somente na questão da tradução.
Muito obrigada, Padre Robério, pelas informações e muito obrigada a você também, Revil, por ter enviado o seu questionamento. E se você que nos acompanha neste momento, assim como Revil Alves, tem alguma dúvida sobre a fé, sobre a doutrina da Igreja Católica, também pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta para pascom@arquidiocesedenatal.org.br. Nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais um programa Almanaque da Fé.